Revisão do sistema sensorial. O sistema sensorial é um sistema que está ligado ao sistema nervoso, porque é por meio do sistema sensorial que nós reconhecemos estímulos, tanto externos quanto internos, e percebemos, reconhecemos esses estímulos. Por exemplo, nós encostamos a mão em uma superfície gelada. Nós percebemos que está gelado porque a gente tem o tato responsável pela percepção da temperatura. Nós também temos essa sensação de forma interna. Por exemplo, nós sentimos uma cólica intestinal porque nós também temos sensores internos que percebem movimentos no nosso intestino que estão estimulando a dor. Então, a sensibilidade cutânea vem para a gente ter o tato, para a gente sentir pressão, para a gente perceber as diferentes temperaturas, prurido, dor, tanto externas ao organismo quanto internas. Então, ao longo de todo o nosso corpo, nós temos neurônios especializados nessa sensibilidade. Com relação ao tato, a gente tem o tato em todo o corpo. É claro que tem lugares que o tato é mais aguçado, digamos assim, por exemplo, na ponta dos dedos, nos lábios, na pálpebra. Mas a gente sente, qualquer lugar que a gente for tocado, nós vamos sentir, vamos falar as costas, a gente sente. Mas aí a gente não é um tato com tanta definição. Então, nós temos dois tipos de tato. O tato protopático, que é esse tato mais grosseiro, por exemplo, que a gente vai ter no abdômen, no dorso. E o tato epicrítico, que é um tato mais discriminativo, com mais riqueza de detalhes, que a gente vai ter em ponta de dedos, lábios, pálpebra, na planta dos pés, ok? Então, esta imagem mostra diferentes tipos de receptores, né? Corpúsculo de Messner, corpúsculo de Ruffini, terminações nervosas livres, os diversos tipos que vão nos dar diferentes tipos de tato. Alguns são epicríticos, outros são protopáticos. A sensibilidade olfatória também é dada por meio de terminações nervosas, que ficam localizadas no interior da cavidade nasal. Então, ali na mucosa nasal ficam terminações nervosas vindas do nervo olfatório que são sensíveis ao odor. Então, o odor, ele é um gás. Quando ele penetra a cavidade nasal, ele estimula esses neurônios especializados no odor e eles transmitem aquele estímulo, é transformado em impulso nervoso. E aí, por meio do nervo olfatório, vai chegar lá no cérebro e vai ter o reconhecimento e a gente vai saber interpretar qual que é aquele cheiro. Essa imagem mostra bem claro para nós a questão do nervo olfatório e dos neurônios. E aí, quando as partículas de odor vindas, né, nesse gás, passam aqui, esses neurônios são estimulados e aí é iniciado um impulso elétrico. Com relação ao paladar, nós temos receptores gustatórios. Esses receptores ficam nos calículos gustatórios. Os calículos gustatórios são, então, órgãos do sistema sensorial que são especializados em reconhecer sabor e eles ficam dentro das papilas gustativas, na língua. Então, nós temos diversos tipos de papilas gustativas, cada uma é especializada na sensação, no reconhecimento de um dos sabores primários, e quando a gente se alimenta de alguma coisa que não é esses sabores primários,
duas ou mais dessas papilas são estimuladas para a gente conseguir fazer a interpretação. Então, em resumo, são também terminações nervosas presentes na língua, especializadas, e quando entra em contato com o que ela é especializada, por exemplo, as papilas que reconhecem o doce quando a gente se alimenta de algum doce, esse alimento estimula essas células e esse estímulo vira um impulso elétrico que vai passando de neurônio em neurônio até chegar no cérebro e a gente reconhecer qual é aquele sabor. A sensibilidade visual é muito tranquila de nós entendermos, mas nós precisamos entender um pouquinho da anatomia da parte dos olhos, tá? Então, lembrando que órbita é a cavidade no crânio onde os olhos estão localizados. A túnica conjuntiva é a membrana interna da pálpebra. As pálpebras são formadas por pele, a gente tem superior e inferior e elas têm a função primordial de proteção. Os supercílios, que são chamados de sobrancelhas, também no sentido de proteção. Nós temos músculos que estão relacionados com o movimento dos olhos. O aparelho lacrimal, que é essa glândula aqui, certo? Fica aqui a glândula lacrimal, ela produz lágrima o tempo todo, né? A lágrima é uma solução à base de água com alguns minerais, às vezes muco, e com uma enzima capaz de matar algumas bactérias. Ela tem função de limpar, umedecer e lubrificar o olho, então ela é produzida aqui na glândula e ela cai no bulbo ocular, aqui por meio desse saco lacrimal, certo? E a pálpebra fechando e abrindo, né? Quando a gente pisca, vai espalhar essa lágrima por todo o olho, deixando ele lubrificado. Quanto ao olho, propriamente dito, se a gente partir ele ao meio, ele é um globo, por dentro ele é oco, ele contém líquido, na verdade, ali dentro, e ele tem 3 camadas, a externa, a média e a interna. A externa é uma camada fibrosa, é a mais externa, certo? E são 2 estruturas, a córnea e a esclera. A córnea é como se fosse uma lente transparente que fica cobrindo a parte colorida dos olhos, que é a íris, certo? A função da córnea é transmitir e refratar a luz. E a esclera, que é o branco dos olhos. A túnica média, que é uma camada com vasos sanguíneos, uma túnica vascular, tem 4 estruturas: coroide, íris, corpo celular, corpo ciliar e cristalino. O coroide é aquele bem vermelho que eu mostrei na imagem, tem muitos vasos sanguíneos e a função é justamente levar oxigênio e nutrientes. A íris é a parte colorida dos olhos, certo? Logo abaixo, de fora para dentro, logo abaixo da córnea. E a íris, ela é separada por uma abertura que a gente chama de pupila, por onde entra a luz. O corpo ciliar é uma extensão da íris, composta por musculatura e também responsável pela produção do humor aquoso. O humor aquoso é, então, o líquido presente nos olhos. E o cristalino, que é uma lente biconvexa para fazer o foco da imagem. E internamente, a última camada é a retina, ela recobre a coroide e ela tem a função de formar a imagem. É ali que entra o sistema sensorial, porque a gente tem as células especializadas, ou cones ou bastonetes, que são especializadas em captar o estímulo visual e transmitir ele em forma de impulso nervoso por meio do nervo óptico e levar lá para o cérebro para ele interpretar aquela imagem. Os cones reconhecem as imagens, mas eles precisam de que tenha luz, né? E os bastonetes reconhecem a imagem, claro que com menos nitidez, mas quando a gente está em luz fraca. A sensibilidade auditiva se dá por meio da orelha, antigamente chamada de ouvido. Então, a gente tem a orelha externa, que é formada pelo pavilhão auditivo,
e pelo meato acústico. A orelha média, ela começa aqui no tímpano, certo? E é onde tem os 3 menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo. E a orelha interna, que é constituída pelo labirinto, que tem uma concha externa, né, formada por osso, labirinto ósseo, e protegida pelo labirinto membranáceo. Tem líquido ali, né? Entre um labirinto e outro tem a perilinfa e no meio do labirinto membranáceo tem a endolinfa. É quando a endolinfa está em vibração que acontece a manutenção dessa vibração para a manutenção do equilíbrio. A fisiologia da audição. As ondas sonoras entram no pavilhão externo, entram no meato acústico, chegam no tímpano. Coloquei assim para vocês verem, o tímpano vibra o martelo, vibra a bigorna, vibra o estribo, vibra o vestíbulo lá na orelha interna, que faz vibrar a perilinfa. Vibra a rampa do tímpano, faz vibrar a endolinfa. Endolinfa vibrou, movimenta as células ciliadas. Estas células ciliadas são as terminações nervosas especializadas no reconhecimento do som. Então, eles vão pegar este movimento, transformar em pulso elétrico e enviar via neurônios esse estímulo, agora em forma de estímulo elétrico, até o cérebro para que ele reconheça aquele som. O que significa aquele som? O timbre, o volume, ok? E a fisiologia do equilíbrio também a gente se deve nas orelhas, certo? Porque a orelha interna, como eu havia falado para vocês, aquela vibração constante vai mandar a mensagem para o nosso cérebro da nossa posição, né? Se estamos em pé, deitados, parados, andando, e qualquer alteração ali vai dificultar o nosso equilíbrio. Nós temos receptores ali dentro da nossa orelha interna que vão mandar mensagens relativas à gravidade, aceleração, desaceleração, e é justamente aí que a gente consegue se manter equilibrado.